Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Hoje é um dia no qual nós estamos aqui para adorar o Senhor e que Ele tem uma palavra para a nossa família, para que possamos nos tornar mais abençoados ainda em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando nessa noite, possa continuar fluindo deste altar e que realmente Ele possa tocar no coração de cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua presença. Ó Deus, nós já te louvamos com hinos e com cânticos. E este momento agora é o momento ao qual nós ouvimos a tua palavra. Então venha falar conosco, fala o coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, que essa palavra não fique só entre nós, que possamos compartilhá-la com nossos familiares, amigos, com os nossos colegas de trabalho, que realmente só possa alcançar e supri-los com a sua vida. É o que nós pedimos nessa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Irmão, semana passada, no domingo, nós falamos sobre uma vida feliz em Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, para permanecer feliz em Cristo, a necessidade de permanecermos firmes na presença de Deus. Amém? Então grave isso aí no seu coração. Para que eu tenha uma vida feliz, cheia de gozo, paz, alegria em todas as áreas da minha vida, eu preciso ter uma base firme na presença de Deus. Então nós vamos começar com o Salmo 16, versículo 8, fala assim, ó. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com ele a minha mão direita, não serei abalado. Então, ou seja, se o Senhor está comigo, ainda que venha acontecer qualquer coisa que eu acho que não deveria ter acontecido, o Senhor vai transformar isso em bênção. Porque a religião, ela nos ensinou que quem serve ao Senhor não pode ter dificuldade, não pode ter defeito, não pode falhar, não pode errar. E a vida com Cristo, ele vem nos mostrar totalmente o contrário disso. Que nós somos sujeitos a essas coisas, as coisas deste mundo. Então, mas para que possamos permanecer firmes, eu tenho que colocar o Senhor continuamente diante de mim. Continuamente é todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Seja na hora da alegria, seja na hora da dor, seja na hora da tristeza, e o Senhor vai mudar essa situação. Então eu notei que assim, ó, o culto de domingo é um momento em qual renovamos nossas forças espirituais. Ou seja, nós denominamos um culto da família porque nós viemos buscar a bênção para a nossa casa, para que não venha faltar nada, principalmente aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é paz, gozo, alegria, né, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, para que isso realmente se manifeste, viva em nossa vida e com as pessoas que estão em nossa volta. Nós sabemos que muitos passam a semana enfrentando lutas. Irmãos, luta é diferente de provações. Nós já falamos, já ensinamos isso aqui. Por que passamos enfrentando luta? Porque não estamos alicerçados em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu não vou passar por essa luta, ou vou viver essa luta todos os dias da semana. Eu vou passar por um momento de luta, e isso é muito rápido. Quando nós estamos firmados na presença do Senhor continuamente, nós nem sentimos esse passar por lutas. Mas quem não está em Cristo, a luta parece que é uma coisa normal, natural de se viver. A pessoa vive cansada, desanimada, oprimida, o seu brilho fica ofuscado, os seus sonhos vão se desfazendo, a pessoa perde a esperança no que está por vir. Então ela só fica esperando as coisas ruins acontecer. Ou seja, ela vai depositando a sua fé, a sua força, o seu domínio próprio em coisas que não são o Senhor. Ou seja, coisas que não edificam, coisas que até parecem ser boas, mas no final vão se tornar morte. E a palavra de Deus continua, né? Passam a semana enfrentando lutas, pressões e tentações. Então, irmãos,
você vai ser tentado naquilo que você tem uma fraqueza, ou você tem uma tendência a cair naquilo ali. O inimigo, ele não consegue ler a nossa mente. Mas ele é um ser que tem uma... Eu não vou usar a palavra sabedoria, porque ele é burro de tentar se rebelar contra Deus. Mas ele tem uma expertise de pegar, assim, o Raul, e nesses 6.000 anos que o homem está na Terra aproximadamente, ele vê as pessoas que têm a característica e a semelhança, e ele supõe o próximo passo que eu vou dar. Então ele vai lançando os dardos inflamados. Aquilo que eu não estiver usando de capacete da salvação, escudo da fé, aquilo vai entrar na minha mente e eu vou ser levado a ficar fora da presença do Senhor. E aí eu vou cair em tentação. E aí quando a gente fala cair em tentação, irmão, tem vários tipos de tentações. Cada um de nós somos sentados em algo. Alguns na bebida, outros no vício, outros na prostituição. E aí segue relação. Outros no adultério. E aí tem coisas que são tentações e outras são realmente falta de caráter. Falta de quê? Falta de conversão, falta de estar alicerçado em Cristo. Então, quando nós estamos em um culto da família, nós precisamos buscar forças espirituais para que essas tentações não venham nos levar para que a nossa carne tenha uma tendência. Todos nós temos uma tendência. E essa luta, essa tentação, ela é diária, todos os dias. Como que nós vamos vencer ela? Orando e jejuando, e lendo a palavra do Senhor, tendo comunhão, participando dos cultos. Aí eu vou me tornar uma pessoa mais forte no Senhor. Essas tentações vão ser como cócegas. Elas não vão me tirar do plano de Deus, da visão de Deus, daquilo que Deus planejou para mim, das bênçãos de Deus que estão sendo derramadas sobre a minha família. Então, quando eu permito que isso aconteça, as bênçãos de Deus são derramadas em nome de Jesus. Amém? Pressões. Irmão, quem trabalha no comércio, quem trabalha com vendas, quem tem o seu próprio negócio, todos os dias tem uma pressão. Principalmente as pessoas que ainda estão no aluguel. Pagam o aluguel hoje, já dormem com ele na cabeça. Porque 30 dias para quem paga, passa muito rápido. Então é uma pressão. Ah, eu preciso vender, eu preciso pagar esse boleto, eu estou com dificuldade nisso. E isso rouba a paz. A paz que o Senhor nos dá, muitas das vezes o ser humano permite que o inimigo rouba essa paz com essas pressões, pressões da vida. Como que eu faço para que essas pressões não venham me tirar do prumo de Deus, do caminho que é Jesus? Irmãos, é realmente descansar no Senhor. Se eu tenho um negócio, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma renda, se eu sou fiel ao Senhor, irmão, eu posso ficar despreocupado, que isso é promessa de Deus, que Ele não vai deixar o inimigo tocar nas nossas coisas, nos nossos bens, e tudo aquilo que nós tocar vai florescer, vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? Então, quando deitar, pega lá o Salmo 8, versículo 4. Logo me deito e pego no sono. Ei, enquanto eu estou dormindo, Jesus está trabalhando em meu favor. É assim que funciona. Porque se você ficar na agitação da sua mente, na agitação do que as pessoas andam dizendo aí fora, porque tudo que nós conversamos com as pessoas aí é assim: ah, estou cansado, ah, está muito corrido, ah, não vi o ano passar. Ah, não viu, mas não deixou de viver. Mas qual vida foi vivida? A vida espiritual ou a vida carnal? E aí nós precisamos fazer uma análise, parar e fazer uma reflexão. Já já nós somos no culto da virada de novo. Mas nós vamos fazer o nosso projeto de vida e falar: Deus, esse ano eu quero te servir de forma melhor, de forma mais adequada. Realmente eu quero viver servindo com o reino dos céus nessa terra. Porque não adianta eu somente orar o Pai Nosso, mas se eu não desfruto daquilo que eu estou orando, se eu não tenho realidade daquilo que o Senhor está me dando. Então, principalmente os nossos jovens, que estão na hora de decidir o curso que vão cursar na faculdade, a profissão que vão escolher, a esposa que vão escolher para casar. Então, essa hora agora é a hora de descansar no Senhor. Eu não posso simplesmente ir pela aparência de uma pessoa. Eu tenho que sondar todas as coisas. Eu preciso usar de uma fé inteligente. Por que que antigamente, quando nós ia namorar, a gente ia lá e pedia o pastor para orar? Hoje em dia, isso está em desuso.
Dificilmente vem um casal pedir para orar, para abençoar o namoro. Por quê? Porque ele já tomou a decisão fora do Senhor. Então a chance disso dar errado é muito grande. E se não der errado agora, lá no casamento, você vai conviver com coisas que você não gostaria de viver. Ah, bispo, mas quando eu casei ou quando eu escolhi minha namorada, eu não era da igreja. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Esse tempo aí foi apagado e o Senhor está te abençoando. Amém? Então, nós que temos o Senhor, nós não podemos perder essa prática de pedir oração, porque o Senhor revela. O Senhor vai revelar no seu coração se aquela pessoa é uma boa pessoa para você. Quantos dos nossos jovens aqui já tiveram experiências amargas com o namoro? Começou a namorar, no princípio era uma benção. Na hora que foi ver, estava com o próprio Satanás incorporado naquela pessoa ali, com perdão da palavra. Mas a realidade é essa e não tem outra palavra para falar. Por quê? A intenção daquela mulher ou daquele homem não era namorar, não era construir uma família. Era arrancar a pessoa do propósito de Deus, da visão de Deus. Isso também está incluso nas tentações. Amém? Quando colocamos o Senhor diante de nós, permanecemos firmes. Estar firme na presença de Deus é viver uma vida de confiança, adoração e obediência. Então, como que eu sei se eu estou firme no Senhor? Eu estou vivendo uma vida de confiança? Eu realmente estou confiando no Senhor? Ou eu estou buscando em outros recursos? Segundo, eu sou um adorador de verdade? Eu venho para a igreja para adorar o Senhor? Ou eu venho somente para ver o irmão ou desfilar a roupa que eu ganhei ou que eu comprei nova? Ou eu venho para saber da vida daquele irmão ou comentar daquele irmão que caiu, que cometeu um pecado? Eu preciso mudar a minha mente. Preciso renovar a minha mente, que fala em Romanos 12. E continua a palavra do Senhor falando assim, ó. Estar firme na presença de Deus é viver uma vida de confiança, adoração e obediência. Você tem sido obediente ao Senhor, à palavra do Senhor? Para você ser obediente, você precisa lê-la. Você precisa desfrutar, você precisa ruminar essa palavra. Então, quem está aí no curso de teologia, se você conversar com eles hoje, você vai ver que são outros irmãos. O falar, o conhecimento, o discernimento. Porque eles estão lendo a palavra do Senhor, estão conhecendo a palavra do Senhor, estão aprendendo como ler a Bíblia, estão aprendendo como a Bíblia foi escrita, por quem foi escrita, qual o contexto. Então isso vai nos fortalecendo permanecer na presença do Senhor. Amém? Então, ó, estar firme é manter o olhar em Deus. Para onde você tem olhado? A pergunta que se faz. Irmãos, nós já falamos muitas vezes aqui sobre inveja, olho gordo, fofoca, intriga, mentira. Para onde que você está olhando? Você realmente está olhando para Jesus? Porque em Jesus não há nada dessas coisas. Se há alguma coisa disso em nós, é um sinal de alerta, é uma luz amarela que acendeu para você voltar para o Senhor imediatamente. Por quê? Outras coisas estão entrando no nosso coração e nós não podemos permitir. Irmão, e essas coisas entram de forma sutil. Nós não percebemos muitas das vezes. Na correria do dia a dia, nas atividades que nós temos aí fora. Então nós precisamos parar e ver o que os meus olhos têm visto em Deus. O que tem entrado em mim? Então eu estou passando na rua lá. Um exemplo. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Passou uma mulher, eu fico lá assim, igual o cachorro olhando aquela máquina de frango assado. Já cometi o adultério. Já estou fora da presença de Deus. Fechei o céu sobre a minha casa. Trouxe maldição sobre a minha família. Um simples olhar. Não. É a intenção do coração. Porque o coração não está no Senhor. E isso é um sinal que eu não estou firme. Então nós precisamos estar o quê? Firmes e manter o olhar em Cristo. Isso está baseado em Hebreus 12, 2. Fala assim, ó. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, ou seja, quando eu olho para Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Você tem olhado para Jesus?
Ele que é o autor, ele que faz a consumação da nossa fé, ele que nos dá a fé. Então, quando nós falamos, Senhor, acrescenta mais fé em mim, nós estamos falando assim, que eu viva a sua fé. A sua fé é de ter largado tudo no céu e fazer a vontade de Deus. Irmãos, a impressão que nós temos quando servimos ao Senhor é que nós estamos deixando de viver ou estamos perdendo algo, mas é o contrário. Quando nós estamos vivendo neste mundo, aí sim nós estamos deixando de viver a vida realmente como ela é. Estamos vivendo uma vida de fé aquebrantada, ou fé com lacunas que possam ser enxertadas com coisas que não são de Deus. E essas coisas, o que vão fazer conosco? Vão migrar, vão minar a nossa fé. E com isso vai fazer com que os nossos olhos vai começar a olhar para outras coisas. Que coisas são essas que nós estamos falando? Irmão, que está a nossa profissão não pode estar em primeiro lugar na nossa vida. O dinheiro que nós recebemos na nossa profissão não pode estar em primeiro lugar. Primeiro é Deus. A nossa família, o irmão com necessidade. Primeiro é Deus. Depois as outras coisas. A palavra do Senhor fala que nós devemos buscar primeiro o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Essas outras coisas estão aqui inclusas todas as necessidades da igreja. Se você faz parte da igreja, o Senhor vai te suprir. Eu preciso que Deus mude meu temperamento. Deus vai mudar. Mas você também tem que dar um passo de fé. Você tem que continuar olhando para Jesus. Se você voltar para o seu grupinho lá do mundo, para o seu linguajar que tinha lá, irmão, já já nós vamos estar fora da presença do Senhor. Não da igreja, mas da presença do Senhor. Quando olhamos para os problemas, vacilamos. Irmão, então tem pessoas que você para do lado dela, ela não tem uma bênção para te contar, ela só fala de problema. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E isso não é bom você ficar ouvindo. São pessoas tóxicas, são pessoas que te fazem mal, são pessoas que só falam de vida de pessoas, não fala de projeto, não fala de propósito, não fala de crescer, não fala de se expandir, não fala-se de um estudo bíblico, de um livro que leu, de algo que o Senhor falou na palavra dele, de um sonho que teve com o Senhor. Então, nós precisamos olhar realmente para o Senhor. Então, os problemas vão nos levar a vacilar. Então, o problema não é problema para nós, porque Jesus vai resolver esse problema. O problema, ele se torna um problema quando ele nos leva a vacilar. E a vacilar com o que, irmãos? Muitas das vezes nós vacilamos com o irmão, com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, com os colegas de trabalho. Então, nós precisamos começar a ver como nós estamos nos portando. Nós falamos outro dia de autoridade, no curso de teologia, e nós vimos aqui na carta de Paulo, no livro de Atos, que Paulo reivindicou o seu apostolado. Ele colocou o limite na igreja. Peraí, há um apóstolo aqui. Então você que tem uma unção de Deus, lá no seu trabalho, você é uma autoridade. Você não pode participar de qualquer grupo. Grupo que tem pornografia, você não tem que estar lá. Ou eles param de postar, ou você sai do grupo. No meu trabalho é assim, os grupos que eu participo não tem nenhuma pornografia, nada. Se postar na mesma hora, eu repreendo a pessoa que postou. Se eu for administrador do grupo, eu excluo ela do grupo. Porque nós não podemos dar liberdade para isso. Porque na curiosidade você clicou ali, seus olhos viu, vacilou. E aí, quanto tempo vai demorar para arrepender? Você está alinhado com o Espírito Santo? Você realmente é amigo do Espírito Santo? A ponto dele te tocar, falar, ei, acorda, você está indo para o lugar errado. Você está saindo do caminho. Então nós precisamos voltar para o Senhor, principalmente os nossos jovens. Cuidado com as telas. Irmãos, cuidado com as telas. Você está vendo lá uma pregação, aparece uma propaganda para tirar a sua atenção, para roubar a sua atenção. Então, faça lá aquele pacote prêmio lá que não tem intervalo nas suas pregações que você vai ver, nas reportagens, nos estudos que você vai fazer, para não ficar entrando aquele monte de propaganda tirando a sua atenção.
Aí você não vai vacilar. Quando olhamos para Jesus, encontramos direção e paz. Irmãos, o que o ser humano precisa hoje? Direção e paz. Para que eu consiga isso, eu preciso estar olhando para Jesus. Um dos maiores exemplos que nós temos é Pedro, quando ele caminha sobre as águas. Eu até anotei aqui, não coloquei o versículo, coloquei só o fato em si, que todos vocês conhecem. Fala assim, ó: Pedro afundou quando olhou para o vento, mas andou sobre as águas quando estava olhando para Cristo. Irmãos, alguém vê vento? Você vê vento? Sim ou não? Mas Pedro viu, porque ele teve medo. Ele sentiu a opressão. E aquilo ali fez com que ele afundasse, porque foi num momento espiritual. Não foi só sentir o vento, ele olhou para o vento. Quem que estava manifestando o vento? Que quando Jesus dá uma palavra, tudo torna-se calmo? Olha, Pedro começa a afundar, Jesus estende a mão, coloca no barco, tudo se acalma, o mar se acalma, acaba-se o vento. O que era aquilo? Potestades, coisas para roubar a direção, roubar a mente, roubar a visão de Pedro. Então nós, como servos do Senhor, irmãos, precisamos ter os nossos sonhos, nossos anseios, nossos desejos, mas precisamos estar alinhados com o Senhor. Tudo que você quer, tudo que o seu coração deseja que está alinhado com o Senhor, Deus vai te dar, você vai ver, na hora que você ver, já vai estar pronto. Por que as pessoas falam que estão tão cansadas? Porque têm feito tudo na sua própria força, na força dos seus braços. E até quando você vai ter saúde para isso? Irmão, a nossa idade está chegando. Os nossos jovens que tocam, nós vimos eles pequenos. Já estamos vendo aí jovens casados. Jovens com filhos nos braços. E outro dia estava brincando conosco no retiro. Então está passando muito rápido. Então, ó, volta para o Senhor o quanto antes. Então, reforçando isso aqui, ó. Pedro afundou quando olhou para o vento, mas andou sobre as águas quando olhava para Jesus. Andar sobre as águas aqui, irmão, espiritualmente falando, quer dizer o quê? Eu ando, o mar aqui, ele simboliza o mundo. Os problemas, as tentações, as opressões, os desejos carnais, as obras da carne. Nós vamos andar sobre o mundo sem ser contaminado com ele. E se eu estiver correndo algum perigo, Jesus vai me tirar de lá e vai me colocar dentro do barco. O que é colocar dentro do barco? É quando eu começo a ter comunhão com os irmãos, quando eu começo a me envolver com a obra de Deus, eu estou seguro, porque eu vou estar navegando no Senhor. Eu vou estar caminhando com o Senhor. O Senhor vai estar me direcionando a todo momento. Aleluia! Segundo ponto, estar firme é confiar nas promessas de Deus. Irmãos, outro sinal, você tem confiado no que o Senhor tem te prometido, no que nós temos profetizado sobre a sua vida, no que você tem profetizado nessas noites, quando nós declaramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, um ato profético, você realmente acredita nisso? Isso é um sinal de que você está firme no Senhor. Se há dúvida no seu coração, irmão, você não está firme no Senhor. Você precisa ficar firme no Senhor. Você precisa fortalecer no Senhor. E aí o Senhor vai derramar bênçãos e bênçãos sem medida. Isso está baseado em Isaías 41, 10, fala assim, ó. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombreis, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, olha o que Deus está falando aqui com Isaías. Irmãos, ele faz na justiça dele, não é na minha. Eu sou injusto, por mais justo que eu pareça ser, ou tente ser, eu ainda vou ser injusto e vou cometer injustiça. Mas a justiça de Deus é perfeita. Então fala que assim, ó, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Você está fraco? Fique tranquilo que ele vai te fortalecer. Eu te ajudo. Você precisa de ajuda? Quem que vai te ajudar, irmãos? É o Senhor, ele está falando, eu te ajudo.
Ei, você precisa de sustento? Ele fala, eu te sustento com a destra da minha justiça. Para cada desonra que nós sofremos, a dupla honra para nós. Não se preocupe. Irmãos, quando o Senhor fala lá assim, se lhe dá um tapa na sua face, ofereça a outra. Ninguém vai te dar um tapa na sua face, literalmente. Faz isso com palavras, com gestos, falando pelas nossas costas, maldizendo o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios. Irmãos, dê um aperto de mão, trate como amigo. Jesus, quando foi traído por Judas, ele chamou ele de amigo, sabendo que ia trair. Irmão, quantas pessoas têm me traído, ou já me traiu, eu chamo de amigo, pego na mão, faz diferença para mim. Vai acertar com o Senhor, que sustenta com a destra da minha justiça. Então, as pessoas que fazem algo comigo, com você ou com a nossa família, vai prestar conta para o Senhor, mais cedo ou mais tarde. E não pense que é só lá no dia do julgamento, vai ser nessa terra, vai ser hoje. E hoje que eu falo, não é agora literalmente, pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano, mas vai ser. Você vai ver isso acontecer na vida da pessoa. Não que nós desejamos o mal para as pessoas, mas se ela procurou, ela vai colher. No ano de 2024, eu sofri grandes perseguições. Alguns irmãos sabem, outros não. Todas as pessoas que me perseguiu, todas, esse ano estão pagando dobrado. Irmãos, eles não estão comendo o pão que o diabo amassou. Eles estão desejando o pão que o diabo amassou. Eu tenho orado pela vida deles, eu tenho misericórdia. Mas na hora que chegou a notícia, fulano está assim, Beltrano está assado, está respondendo isso, está fazendo aquilo. Foi, poxa, tudo que fizeram comigo está pagando em dobro, coisa pior. Então não se preocupe. Irmão, eu fui injustiçado. Eu só me calei e descansei no Senhor. Orei e falou, Senhor, está nas suas mãos. Seja feita a sua vontade. Mas há a lei da semeadura, que você semeia nessa terra, você colhe nessa terra. Não venha com esse papo que é no último dia, não. Às vezes as pessoas ficam assim, que o ímpio faz isso, faz aquilo, não acontece nada com ele. Conversa com ele. Para do lado dele 10 minutos. Irmão, eu trabalho no meio de ímpio. Toda oportunidade de pregar o evangelho que eu tenho, eu prego. Mas você só ouve eles reclamando que a vida está assim, que a vida está assado. De mal a pior, por quê? O coração está fechado para Deus. A vida está arraigada no mundo. A casa está edificada sobre a areia. Então, quem trabalha com salão, que mexe com essas coisas, é um psicólogo. Você ouve as pessoas falando, independente da classe social, da raça, não adianta. Você vai ver ela reclamando todos os dias, quem tem o seu próprio negócio. Todo mundo que entra lá vai estar reclamando de alguma coisa, sim ou não? Respondo sim ou não. Nós não podemos ser esse tipo de gente, irmão. Nós somos o sal da terra. Nós chegamos para temperar, dar gosto na vida das pessoas, apresentar esse Jesus, levar essas pessoas a ficar firme em Jesus. Não fique com medo de perder o seu cliente. Você não vai perdê-lo, você vai ganhar ele muito mais. Ele vai falar bem de você, da sua empresa, em todo lugar que ele for. Mas permaneça firme no Senhor, amém? Deus é fiel em suas promessas. Irmãos, se Deus nos fez uma promessa, Ele vai cumprir. Bispo, Deus nunca falou comigo. Não, irmão, Ele tem falado e você não tem ouvido. Lá em Gênesis 12, Ele já falou com Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da sua atitude. Eu falei isso domingo passado. Ou sexta, se não me falha a memória. Todas as famílias, é a nossa família. Irmãos, então, confie no Senhor. Deus é fiel em suas promessas. Quando você duvida de Deus, é como se você falasse que Ele é mentiroso. Ainda que de forma inconsciente, é isso que você está falando, que você está expressando. Porque Lucas 1,37 fala que para Deus não haverá impossíveis. Qual situação na sua vida que Deus não pode mudar, não pode transformar? Quantas coisas Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida? Então nós não temos o direito de desconfiar de Deus, de ficar com o pé atrás, de ficar com milindre,
Precisamos nos lançar ao Senhor. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Nos entregar por completo. Para com essa reserva. Para de ficar com um pé lá e outro cá. Não, jogue-se no Senhor. Assuma, eu sou cristão. Irmão, nós temos postado aí para vocês aí, ó, um trechinho de vídeo. Poucos são os irmãos que compartilham isso. Você está tendo a oportunidade de evangelizar. E não está fazendo isso por quê? Qual que é o motivo? Está com vergonha de mostrar que você é cristão? Que você vai para o céu? Que você vai reinar com Cristo? Que você não faz parte daquele grupo que vai para o inferno? Ei, declara lá no seu Instagram. Está aqui, ó, eu sou cristão. Põe lá. As pessoas precisam saber, para com esse negócio de 007. De andar disfarçado aí para que ninguém vai vir te reprimir. Ah, mas crente não pode fazer isso. Crente pode tudo, irmão. Você pode fazer tudo, mas nem todas as coisas convêm. Você vai ter discernimento. Isso eu posso tocar, isso eu não posso. Sai da religião, quebra isso. Quebra essa maldição na sua vida. Quebra essa maldição na sua família. Então declara, irmão. Pega essas palavras. E poste, reposte. Manda para as pessoas lá para saber no seu trabalho que você é cristão. Não brinque com isso. Deus está nos dando ferramenta, oportunidade. Nós estamos falando de evangelismo. Segundo grande mandamento, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Se nem na internet tinha um toque que você dá aqui, você não está conseguindo fazer isso, como que você vai ser fiel? Como que você vai confiar na fidelidade de Deus para com você? Irmãos, começa a mudar a sua personalidade. Começa a mudar a sua visão. Começa a mudar os seus status. Não estou falando que você tem que postar só isso, não. Pode postar você lá na academia, levantando peso, você correndo, pedalando. Isso é saudável, você está incentivando outras pessoas a fazer uma coisa boa. Cuidar do seu corpo, tempo do Espírito Santo. Ah, você que tem um dom de cozinhar, vai lá, posta uma receita, vai motivar outras donas a fazer isso, outras mulheres fazerem isso. Não estou falando para você ser uma pessoa bitolada, coisar só coisas religiosas, não. Posta do seu trabalho algo interessante, que não vai expor ninguém, mas o evangelho você não pode deixar de pregar. Ah, um louvor, coloca um louvor lá. Não precisa ser só a palavra que eu estou colocando, mas valorize a sua igreja, valorize o que estão sendo feito por vocês. Isso dá trabalho para editar, dá trabalho para colocar ali daquela forma. Então valorize. Porque nós temos visto dia após dia, o inimigo está tomando conta das redes sociais. Daqui um dia nós não vamos poder fazer isso. Irmãos, isso aí já está sendo planejado. Quantos países as redes sociais são o quê? Monitoradas. Não pode postar nada. Ah, o país é laico. Daqui a pouco não pode postar mais nada. Não vai poder transmitir culto. Vamos aproveitar enquanto podemos fazer isso. Porque marcamos o evangelismo no hospital, foi 2, 3 irmãos. E pessoas que estão lá são pessoas que você chegava lá assim, eu posso orar por você? A do lado pede. Ora para mim também. E muitas das vezes é cristão que está lá, derrubado, caído, sem cuidado lá do seu pastor, dos seus irmãos que congregam com ele. Você vai dar uma palavra que vai animar a fé dele, vai restaurar a atividade dele com Deus, vai levar ele a orar, vai tirar ele daquela situação de depressão, daquele leito ali que talvez vai se tornar um leito de morte. Você já parou para imaginar que talvez você é a última pessoa que essa pessoa vai ver? Você teve a oportunidade de falar do amor de Jesus e ele se entregou para o Senhor? Mesmo quando o tempo passa, o Senhor não esquece do que prometeu. Irmão, se você vê as promessas, outro dia eu falei de Isaú e de Davi, o tempo que eles demorou. O tempo que Isaú permaneceu reinando sem o Espírito de Deus e quando Deus chamou Davi. Eu falei sobre esse período até ele tomar o trono. Então a promessa de Deus, talvez ela não se cumpriu na sua vida. Talvez foi prometido para você 1 ano atrás, mas pode ser esse ano. Pode ser amanhã. Não perca a sua esperança no Senhor. Veja o filho da promessa, Isaac. Quanto tempo demorou para que Isaac nascesse? Irmão, Deus esperou cessar toda a possibilidade de Abraão e de Sara.
A mulher já não poderia ter mais filho, o homem muito menos. Naquela idade de 99 anos, e o tempo da mulher gestar já tinha passado de Sara. Aí o Senhor vem com o sobrenatural. Se você ainda está na sua força natural, a promessa vai demorar. Quando você se rende, lança no Senhor, essa promessa se manifesta mais rápido. Amém? A confiança é a base da perseverança. Irmão, quando eu confio, eu sou uma pessoa constante. Uma pessoa inconstante, toda vez que você para, você retarda a sua bênção, você retarda a sua promessa, você retarda o seu desfrute. Então, perseverante é permanecer na presença do Senhor, independente da situação que está passando, independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo, você ainda assim está na esperança, está perseverando. E aí eu gostaria até de colocar uma palavra a mais aqui. Ser uma pessoa resiliente. Reconstruir tudo que o inimigo nos tirou lá no mundo. O Senhor vai fazer tudo novo em nós. Aleluia! Baseado nisso que eu falei, está em Tessalonicenses 5,17. Fala assim: orai sem cessar. O que é orar sem cessar, irmãos? É permanecer firmes no Senhor. É estar com a nossa mente posta no Espírito. Eu estou trabalhando lá, mas eu estou fazendo no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Hoje, 2h30 da manhã, eu estava apagando fogo num veículo. Estou lá jogando água e adorando o Senhor. Papai estava bem. Estou lá, glória a Deus, que não aconteceu nada com ele. O carro tinha seguro. Aquele até 5 horas da manhã esperando, reboque, a burocracia toda. Os meninos que estavam comigo reclamando, rapaz, dá glória a Deus que não foi com a gente, só. A gente está socorrendo. Então começa a olhar a vida dessa forma. As pessoas estão com mania de falar aí fora assim, olha a metade do copo para cima. Eu falo assim, já olha só o copo que tá bom. Quem vai colocar o conteúdo é Deus. Então, irmãos, não percam a oportunidade. As pessoas que ficam reclamando de tudo, corta reto. Não, irmão. Deus está preparando o melhor. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a pessoa pede para você passar por outro lugar, é um livramento de Deus que você nem está vendo. Aleluia! Então, orai sem cessar. Quem ora permanece firme. Irmão, eu não conheço ninguém que não ora que permanece firme. Não tem como, é incompatível. Sem oração, sem firmeza em Cristo. Se você não ora, você está vulnerável. Você se torna um elo fraco dessa corrente. Você se torna um elo fraco para o inimigo te tragar. A palavra fala que o inimigo anda ao derredor procurando quem possa tragar. Irmão, se ele chegar, se eu estiver firme no Senhor, ele não vai me tragar. Mas se ele chegar lá e pegar a lolo fraca, sem visão, sem foco, sem atitude no Senhor, arrebatou. Acabou. E para ela voltar? Aí vai ter o orgulho, que é a própria corporificação de Satanás, a vergonha, porque não se arrepende, não sabe pedir perdão. Pedir perdão, irmãos, é chegar e falar, colocar para fora. Não é simplesmente continuar vivendo como se nada aconteceu, não. Porque a pedrinha continua lá, daqui a pouco é a muralha lá da China. O Espírito Santo já não toca mais, você já não aceita a repressão, já deixou de ser ovelha, tornou-se um lobo. Então nós precisamos atentar quanto a isso. A oração nos aproxima de Deus e nos mantém de pé. Irmãos, quer permanecer de pé? Fique próximo de Deus. Para ficar próximo de Deus, eu preciso ter uma vida de oração. E tendo dito isso, eu repito, orai sem cessar. Tessalonicenses 5,17. Lembra-se disso, orar sem cessar. Bom, eu que estou trabalhando fora, vou e volto, passo muito tempo sozinho no carro, 4 horas de viagem, tem muito tempo para orar, muito tempo para pensar, e tem hora que eu não sei nem qual cidade que eu estou passando. Tão distraído que eu estou do Senhor ali, ó. Só atento ali na estrada, no resto. É só orando, Deus me guarda, me livra, Senhor prepara o meu trabalho, prepara todas as coisas, Senhor cuida da sua igreja, aquele irmão assim, aquele irmão assado.
Na hora que eu vejo, eu já cheguei. Aí você fala, chegou cansado? Não cheguei mais novo se eu tivesse dormido a noite inteira. Porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos capacita. Aleluia. Estar firme na presença de Deus é não se deixar abalar pelas circunstâncias. Então, ou seja, irmão, está acontecendo algo que você não gostaria que acontecesse, não se deixe abalar por isso. Nós não vivemos pelo que está acontecendo em nossa volta. Nós vivemos sob uma visão de Deus, sobre estar firmes em Deus. Se acontecer qualquer coisa, o Senhor ainda está no controle. Deus nunca perde o controle. Amém? O segredo da vitória é estar em manter o coração voltado para o Senhor todos os dias. Então, todos os dias levanta e fala, Senhor, toma o meu coração. Ou seja, minha mente, vontade e emoção. Irmão, não estou falando para você ser um bobão. Não é isso, não. Você pode ser uma pessoa firme. Às vezes você exerce um cargo lá de gerência na sua empresa, um cargo de autoridade, você não tem que abrir mão disso. Você tem o seu próprio negócio, você tem as suas regras, o seu estabelecimento. A pessoa tem que pagar aquilo, tem que pagar a mesa, você tem que ser justo. Você pode ser firme com as pessoas, mas o Senhor, aprenda a falar não, aprenda a cobrar. Se tem algum irmão na igreja te devendo, pode cobrar ele, fala assim, ei, você não está sendo firme no Senhor não, você tem que me pagar. Isso é falta de caráter. Você fingiu que esqueceu, pode falar, o irmão vai ficar com raiva, irmão. Ele já está fora da presença de Deus, ele já está caminhando para o inferno. Você só vai trazer ele de volta. Agora, se ele esquecer, ele vai te pedir perdão e vai te pagar, vai renegociar com você. Para com esse negócio, não vou cobrar o irmão não, senão o irmão vai sair da igreja. Que saia. Ele não saiu por causa de você não, ele saiu porque falta de caráter dele. Ou dela. Eu sempre falo e volto a repetir, não venda fiado para crente. É Pix ou cartão. Senão você perde o dinheiro e perde o irmão. Pare com isso. Se o irmão chegar a te pedir dinheiro, irmão, é sinal que ele não está firme em Deus. A palavra de Deus fala que nós vamos ter para emprestar. Pode verificar, as pessoas que menos ganham são as que mais têm no nosso meio. Ah, bispo, duvido. Irmãos, vivi isso a vida inteira com irmãos que tem pouco. E sempre teve para emprestar. Nunca faltou. Não vou falar nome que eu não pedi, mas tem uns 3 ou 4 que eu conheço aqui. Deus nunca deixa faltar nada. Mas, é dizimista fiel, é ofertante fiel, é homem de oração, é mulher de oração o tempo inteiro. É tido como bobo, mas não, Deus está sempre sustentando. Já cansei de ver as pessoas, você é bobo de fazer isso. Mas não, é visão de Deus, é coração em Deus. Então precisamos aprender com essas pessoas. Precisamos nos tornar como essas pessoas fiéis ao Senhor. Aleluia! Deus quer uma igreja constante, fiel e confiante, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas segue firme no propósito. Olha o querer de Deus, irmãos. Outro dia eu fiz uma pergunta, você sabia que Deus tem uma vontade? Muitas pessoas ficaram na dúvida. Olha a vontade de Deus sendo expressa. Deus quer ter uma igreja. O que é igreja para Deus, irmãos? A noiva de Cristo. Aí vem aqui, constante, fiel e confiante. Irmãos, você que é homem, você que é mulher, você quer ter aí, você que é homem, quer ter uma mulher infiel, inconstante? Que você não confia? Eu acredito que não, e Deus é a mesma coisa. Seja para o homem, seja para a mulher. Então isso tem que estar em nós. Igreja constante, fiel e confiante. Que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. O que é isso? Não ser levado por qualquer vento de doutrina. A pessoa fala uma coisa, você corre para lá. A outra fala, você corre para cá. Não. Eu vou isso aqui, palavra de Deus. Só a palavra de Deus edifica. Só a palavra de Deus liberta. Só a palavra de Deus faz tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E para nós concluirmos essa palavra, irmãos, eu quero convidar a igreja a renovar o seu compromisso de permanecer firme diante de Deus, buscando mais oração, santidade e confiança nas promessas divinas.
Eu vou repetir, porque é muita coisa para você gravar. Convidar a igreja a renovar seu compromisso de permanecer firme diante de Deus. Então vamos lá. Primeiro, permanecer firme na presença de Deus. Buscando mais oração, santidade e confiança nas promessas de Deus. Não perca a fé nas promessas de Deus, irmãos. Isso vai se cumprir na sua vida. Todas as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida dia após dia. Então não abra mão disso, que isso também vai acontecer com você. Amém? Se coloque de pé para você renovar o seu compromisso com Deus. Eu vou estar orando em favor da sua vida e da sua família. Agora, irmãos, é a hora que vai dividir quem realmente quer Deus e quem realmente não quer. É hora de você fechar os seus olhos, abrir o seu coração e expressar com a sua boca. Fala aí com Deus, baixinho mesmo, não precisa gritar não. Ou só no seu pensamento, se você quiser. Deus, eu renovo o meu compromisso com o Senhor, de permanecer firme diante de Ti. Buscar mais em oração, santidade, confiar nas suas promessas. Fale isso com Deus, com suas palavras mesmo. Não precisa nem ser essas palavras que eu estou proferindo aqui, não. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. E nessa noite nós tomamos uma decisão de renovar o nosso compromisso de permanecermos firmes diante de Deus. Buscar mais de oração, santidade e confiança nas suas promessas, Senhor. Nas promessas divinas que são feitas a nós. Aquelas que já foram feitas, que estão sendo feitas e as que ainda vão ser feitas na nossa vida. Desde já nós tomamos posse em nome de Jesus e não abrimos mão delas. Pai, queremos permanecer firmes na Tua presença, Senhor. Então nos dê graça, nos ajude, nos socorra com a Tua justiça, Senhor. Para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Como ministro do Evangelho, com a autoridade que foi nos dado, com a autoridade que há no Teu santo nome, Senhor. Eu abençoo desde já a vida e a família de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite. Pai, que essa bênção se estenda aos nossos familiares, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glorifica o Senhor com a salva de palmas bem forte.